Glória a Deus. Por bondade, abra sua Bíblia comigo. Epístola de Paulo a Filemon, capítulo de número 1. Queremos ler alguns versículos com os irmãos. E as irmãs foram usadas por Deus nesta noite quando entoaram o hino Tocou-me, me livrou da escravidão. E Deus confirmou a palavra nesta noite ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus nunca reúne o seu povo em vão. A tua vinda aqui não é por acaso, não é pela sua vontade, simplesmente não. Mas nesta noite Deus tem algo a realizar e a concretizar na sua vida. Se você crê nessas palavras, você vai dando aleluia, você vai dando glória a Deus, você vai dizendo: Senhor, eu recebo, porque eu tenho certeza que o Senhor tem bênçãos para a minha vida. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de tropa, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, os corações dos santos foram recriados. Por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviá-lo a ti, e torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho até essa santa casa nesta noite para cooperar com os irmãos. Eu vim em primeiro lugar adorar a Deus. Bem, verdade é que nosso pastor Josimar, ele falou que ligou umas 300 vezes para mim, e eu até justifiquei as 300 ligações não atendidas, que o meu chip queimou. E daí acabei perdendo o número, acabei perdendo o chip, troquei de operador e de número. E a gente não tem o costume, é uma falha nossa, de avisar os nossos amigos, né? Troquei de número, agora é tal. Então foi esse o motivo. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que ele tenta nos convidar. E sempre quando convida é uma honra em rever essa igreja. Eu sentei aqui
E a minha visão, a minha lembrança, melhor dizendo, não foi nessa igreja tão bonita que vocês têm, mas foi naquela que eu congreguei aqui junto com os irmãos. É uma alegria ver amigos, Daniel, Bruno, Elson, os obreiros aqui que são amigos da gente, que congregamos junto, e ver outras pessoas que a gente vai conhecendo, né, dia após dia. Essa semana eu se encontrei com o Elson ali onde eu trabalho, né? É um prazer estar no São José, na planta São José. Vocês estão em nossos corações, né? Os momentos e os dias que passamos aqui, como eu sempre digo quando eu venho, né, é de muita alegria, é de muita felicidade. Não só pelas festas que nós fazíamos e encontros, mas também daquela igreja, a lembrança que nos deixa no coração, de ser uma igreja onde o Espírito Santo de Deus habitava, Deus falava, Deus fazia, Deus realizava. Tristeza é que quando a modernidade chega, a modernidade vem, as coisas vão mudando também. Mas nesta noite, nessas pequenas palavras e tão simples, a qual eu começo a vos dizer nesta noite, voltemos à nossa origem. Esses dias eu estava dizendo lá no alto da cruz, onde nós congregamos, junto com o pastor Wagner, que foi vosso pastor também, que nós se esquecemos por muitas vezes da origem, se esquecemos do começo, se esquecemos de como foi lá atrás. E a nossa vida pelo cotidiano, pelos momentos, pelas circunstâncias da vida, nós vamos sempre crescendo. E quanto mais nós vamos crescendo, valores importantes nós vamos deixando para trás. Mas nesta noite, meus irmãos, eu vos convido a se atentar com Cristo, a sua mente se voltar para Deus. Se você olhar para mim, eu não tenho nada para te dar. Eu sou igual aos discípulos de Jesus. Não tenho ouro e nem prata, mas tudo aquilo que eu tenho, isso eu te dou. A palavra de Deus eu tenho no meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu quero pensar com você nesta noite. Nesta noite, Deus tem colocado uma palavra no meu coração sobre o tema tesouros inestimáveis que devem ser explorados. Esse texto, este livro, esta carta, melhor dizendo, é uma carta por muitas vezes pouca lida pela igreja. Esta carta não é uma carta doutrinária como 1 Coríntios, 2 Coríntios, como Colossenses, Tessalonicenses, destinada para igrejas, destinadas para lugares, regiões, não. Esta carta não é uma carta doutrinária. Esta carta é uma carta pessoal, dirigida a uma pessoa, dirigida a alguém que precisava receber uma orientação de Deus para a sua vida, assim como eu e você estamos fazendo nesta noite. Como eu disse, a nossa vinda aqui não é em vão e não é somente pela nossa vontade, mas eu e você, nós precisamos ser orientados dia a dia por Deus, para que possamos prosseguir numa caminhada vitoriosa, porque Deus não quer que você viva chorando pelas esquinas ou lá pelo seu quarto. Deus não quer que você tenha uma vida de derrota, uma vida derrotada, não. O sonho de Deus, o projeto de Deus para a sua vida é sempre o melhor. Deus não tem coisa ruim para você, não. Deus tem coisa boa, Deus tem as primícias, Deus tem aquilo que é dele para você. Mas por muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que nós conseguimos e alcançamos pelo nosso esforço. Mas nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero vos lembrar, Deus tem muito mais do que você conquistou até hoje. Deus tem segredos para te revelar. Paulo vem dizendo que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado e reservado para a sua igreja, para o seu povo. Então nesta noite, meu irmão, não cesse de adorar esse Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pela sua vida. Se nesta noite você está dentro desta casa, é porque um dia um Jesus morreu na cruz do Calvário. O seu sangue foi aspergido naquela cruz, ele foi cuspido, humilhado, ele foi açoitado
atormentado, mas ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice ou este sofrimento, mas se não for, Senhor, eu vou ser fiel até o fim, eu vou até o fim desta jornada. E ele foi até o fim, meu irmão, e sabe o que aconteceu no fim daquele dia? Ele ali no seu sofrimento, na sua fraqueza, ele abriu a sua boca e disse: Pai, está consumado, o preço que seria necessário pagar está pago, eles estão livres novamente e restituídos contigo. Então, meu querido, nesta noite adore esse Deus que deu seu Filho e morreu na cruz do Calvário por você. Aleluia. Esta carta, como eu disse, é uma carta pessoal. O interessante dela, meu irmão, é que o destinatário dessa carta era um homem que era crente. Era um homem que, como vem dizendo nos primeiros versos desta carta, era um homem que tinha uma igreja dentro da sua casa. Era um homem que frequentava cultos. Era um homem que cantava, era um homem que pregava. Era um homem que tinha testemunhos da salvação da sua família. Era um homem que tinha em seu filho o pastor daquela igreja. Era um homem muito conhecido daquela região, porque era um homem rico, abastardo. Filemão era um homem que tinha poderes na sua mão. Era um homem que, quando pensava em fazer aquilo que vinha na sua mente, no seu coração, ele fazia. Porque ele tinha dinheiro, ele tinha posse, ele tinha o governo da sua família, e ele tinha muitos homens escravos. O texto, a minha Bíblia é até carinhosa a dizer que Onésimo era um servo de Filemão. Mas na verdade, Onésimo era um escravo de Filemão. Agora pensa comigo, Filemão tendo todo este poder, pertencendo a uma igreja pentecostal. Filemão agora está diante de uma situação muito difícil. Uma situação a qual no momento ele não soube resolver. Que situação é essa, irmão Jonatas? A situação é a seguinte: Filemão, poderíamos conjecturar, não está na Bíblia, mas vamos conjecturar nesta noite. Um homem todo poderoso, com dinheiro, quem sabe, tinha os seus escravos ali. E Filemão, a situação dele era diferente da dos outros senhores. Enquanto os outros senhores batiam nos seus escravos, enquanto os outros senhores açoitavam os seus escravos, Filemão, agora crente, ele tem uma atitude diferente. Eu começo a imaginar um senhor de escravos a qual tinha amizade, um senhor de escravos que pagava a cesta básica, dava de comer do melhor para o seu escravo. Mas o que acontece naquele dia é um acontecimento muito terrível. O seu escravo, não vem dizendo a Bíblia, mas quem sabe Onésimo furtou o seu senhor, roubou o seu senhor, tirou alguma coisa que pertencia a Filemão e tirou da sua posse. E a história vem dizendo que agora Onésimo está preocupado e agora ele foge para Roma. Ele sai pela estrada fugitivo. De escravo agora ele vira fugitivo. De um homem que tinha um senhor, agora ele vira um homem sem senhor. Alguém que não pode liderar, alguém que não pode delegar funções ou serviço. Agora ele está livre, mas sendo livre ele está preso na sua consciência. Como assim preso? Na sua consciência, porque ele furtou, ele roubou algo do seu senhor. E agora Filemão começa no seu caminho trilhar destino a Roma. Por que vamos pensar esta noite o que levaria Filemão a
ir até Roma. Isso você vai encontrar na história desse texto e não na palavra de Deus. Diz a história que nesta época existiam algumas cidades a qual eram habitadas em sua maioria por escravos. Cidades estas como Corinto, cidades estas como Roma. Aproximadamente 80 a 90% da população de Roma era população de escravos. Então eu começo a imaginar que uma das possibilidades de Onésimo fugir para Roma era que lá no meio ele ia se esconder. Lá no meio de Roma das pessoas, ninguém ia avistar nele e ver um fugitivo, um ladrão, um escravo, porque ele está, como eu tenho uma palavra, uma gíria, mocado no meio daquelas pessoas. Mas, meu querido, ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Nós fazemos coisas lá fora, porque nós escondemos do pastor, do líder, do coordenador, do pastor presidente, do pai, da mãe, do marido, da esposa, mas de Deus nada se esconde. Se há alguém que conhece a nossa vida por completo, este alguém é o nosso Deus. Se há alguém que sabe como você adentrou nesta noite a esta casa de oração, é o seu Deus e o meu Deus. Então, meu querido, largue mão da preocupação, deposita a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus, e Ele, conhecendo a sua vida, tem a recompensa para você. Agora, fugitivo, acontece algo surpreendente. A única coisa que não passava na cabeça de Onésimo era ser preso. E foi. A única coisa que passava na cabeça de Onésimo era entrar para uma prisão. E foi. Na nossa vida, há momentos, há circunstâncias que a gente começa a imaginar: meu Deus, agora acabou tudo. É impossível acontecer tal coisa. E de repente Deus, que é um Deus surpreendente, é um Deus de milagre, e milagre não se explica, somente acredita pela fé no milagre de Deus, acontece. Onésimo poderia pensar: meu fim, eu roubei o meu Senhor, eu fui preso onde eu imaginava que eu não seria, agora acabou tudo. Agora minha situação é sempre pior do que está, já está ruim, agora que vai piorar mesmo. Mas aonde Onésimo imaginava que era o final da sua vida, começa o começo dela. Nesta noite eu libero uma palavra de Deus para você. Aonde você está imaginando que é o final da sua vida, é o final da sua família, é o final do ministério de Deus para a sua vida, não é o final, não, porque Deus não colocou o ponto final nessa trajetória, nessa vida, não. Deus somente colocou uma vírgula, e colocando esta vírgula, meu irmão, a tua história continuará, a sua história continuará trilhando no propósito, nos planos, na vontade do Senhor, porque é a vontade de Deus que vai ser concretizada na sua vida. Receba em nome do Senhor Jesus. Agora, o primeiro tesouro que deve ser explorado é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho ele transforma rico, transforma pobre. O Evangelho ele entra lá no império, lá na casa do rei, mas também entra lá na casa do vassalo, do servo. O poder do Evangelho ele transforma aquele que pode, aquele que não pode. O poder do Evangelho ele alcança pessoas boas e pessoas ruins.
O poder do Evangelho, ele rompe barreiras, ele liberta, ele salva, ele resgata, ele transforma o patrão, mas também transforma e resgata aquele funcionário, aquele servo. O poder do Evangelho não tem níveis sociais. O poder do Evangelho, ele rompe barreiras. Não tem branco, não tem negro, não tem pardo, não tem vermelho, não. O poder do Evangelho, aleluia, ele rompe barreiras, barreiras que separam pessoas por cor de pele, como eu já falei, barreiras que são levantadas com status social. Aqui nesta igreja tem pessoas que são abastadas em dinheiro, que pode comprar o que quiser comprar, mas tem aquelas pessoas que são mais simples, aquelas pessoas que a sua situação financeira é contadinha. O poder do Evangelho, ele rompe barreiras cultural. Ele entra aqui no Brasil, que é um país onde há liberdade para servir ao Senhor, mas o Evangelho também está lá no Marrocos, está lá na Argélia, está lá na Índia, está lá em países onde existem barreiras culturais, como a separação dos muçulmanos. O poder do Evangelho é tremendo, meu irmão, mas diante de todas as barreiras, diante de todas as diversidades e dificuldades que eu vejo um Jesus que veio romper barreiras. E olha, pensa comigo nesta noite, há uma história na palavra de Deus, nos Evangelhos. Certo dia teve um cortejo fúnebre, um jovem, um moço, estava indo ao cemitério, estava indo para ser enterrado, meu irmão. E nesta época de Jesus, o coveiro, ele ganhava, por quantos mortos ele sepultava ali no cemitério, por quantas covas ele abria, e por quantos mortos eram ser colocados naquela cova. E eu começo a imaginar na minha mente, que é muito fértil, e eu vos convido, aleluia, nesta noite, a navegar comigo nesta mensagem. Eu começo a imaginar ali naquela história, fora daquela cidade de Naim, existia um cemitério. A palavra de Deus me começa dizendo o seguinte, que Jesus está a caminho de Naim, e com ele uma grande multidão. Agora eu começo a imaginar um cemitério fora da cidade, porque o jovem estava saindo para fora da porta da cidade de Naim, e eu começo a imaginar Jesus passando por aquele cemitério, e eu começo a imaginar Jesus olhando para o coveiro, cavando aquele buraco, aleluia. E Jesus pode ter perguntado assim para aquele coveiro: ei, me diga uma coisa. Sim, Senhor, o que você quer saber? Por que você está cavando este buraco? Por que você está fazendo esta cova? E eu começo a conjecturar na minha mente, meu irmão, aquele homem respondendo: não, está vindo um moço, um jovem que faleceu dentro da cidade. O seu pai já tinha falecido um tempo atrás, e agora sua mãe está num cortejo fúnebre chorando, pagou pessoas para chorar, estão trazendo o moço para ser enterrado aqui fora da cidade. Eu começo a imaginar Jesus falando: ah, é isso? E Jesus toma a direção da cidade, meu querido, e a multidão está alegre, porque Jesus tinha acabado de realizar um milagre. A multidão acompanhando Jesus estava pulando, estava festejando, estava se alegrando, estava celebrando aquele homem que tinha realizado milagres e prodígios e maravilha. Mas olha a situação, diz a palavra de Deus que de dentro para fora estava vindo um cortejo fúnebre, aquela mulher viúva, a viúva de Naim, trazendo seu filho, os homens com aquela maca, pensamos assim, com aquela maca carregando aquele moço, enquanto de fora para dentro está vindo uma multidão alegre, de dentro para fora está indo uma multidão triste. Você conhece a história melhor do que eu, mas olha, meu irmão, o coveiro está esperando para enterrar um morto. Eu começo a imaginar Jesus se aproximando, e Jesus chega para aquela mulher,
as multidões se encontram, a alegre e a triste, e Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores, mulher, não chores. Aquela mulher fica abismada. Eu até me pergunto: meu irmão, tu está chorando, o teu filho ou o teu parente morreu. E chega alguém e fala assim: pastor, não chore, se acalma, a cova já está aberta para ser enterrado, não chore. Serve até como uma blasfêmia, mas Jesus é o médico dos médicos. Quando Jesus fala, está falado. Quando ele diz, está dito. Aleluia. E Jesus fala: não chores. E Jesus agora, pelo poder do evangelho, aleluia, vai quebrar uma barreira, vai quebrar um protocolo. E o que Jesus faz? Jesus se aproxima daquele morto, daquele jovem morto, e toca naquela maca, aquela maca. E eu começo a imaginar, meu irmão, a situação daquele povo. Era proibido, não se poderia tocar no esquife ou no caixão, ia se contaminar, a imundícia pelo costume judaico ia adentrar naquela pessoa. Mas com Jesus não tem protocolo, irmão. Com Jesus não tem barreira, não. Ele entra, ele faz, ele realiza. Quando ele quer curar, ele cura. Quando ele quer salvar, ele salva. Quando ele quer manifestar a sua bênção, ele manifesta. Tocou o esquife do morto. A alma e o espírito voltam. O rapaz senta. Meu irmão, eu disse no começo, o coveiro ganha por morto enterrado. Nesta noite tem muitas pessoas que cavaram a sua cova, muitas pessoas que cavaram um buraco para te enterrar. Não fisicamente, mas da sua família, do seu relacionamento, do seu ministério, da sua moralidade, para colocar você dentro de uma cova. Mas, meu querido, você não está num bailão, você não está numa fanfest, não. Você está na casa do Senhor. E nesta noite todas as covas abertas estão sendo preenchidas, não por você, não, porque nesta noite Jesus está tendo um encontro com a sua vida. Nesta noite covas estão sendo destruídas, barreiras estão sendo derribadas, e nesta noite Deus está concedendo vitória, vitória, vitória para a sua igreja. Vitória. Poder do evangelho. Há uma história que eu escutei. Pastor Severino Gonçalves, no Rio de Janeiro, todo ano de fevereiro, você sabe o que acontece? Acontece o tal do carnaval. E há uns que não são crentes que pulam o carnaval. Não são. Festa da carne. Determinado momento e ano, no Rio de Janeiro, um grupo de pagode, de samba, descia pelas noites, pelas vielas, fazendo seu barulho, festejando, pulando, a seus batuques. E sempre eles passavam perto de uma igreja. E quando chegava na frente daquela igreja, o líder daquele grupo pegava uma pedra, se abaixava e atirava na igreja. Por várias noites era a mesma situação. Ia-se pelas vielas, se abaixava, pegava a pedra e se arremessava.
Teve um dia que Jesus teve um encontro com eles, e o poder do Evangelho transformou a vida deles. Teve uma noite que parecia igual, uma noite que você poderia ter pensado: hoje é mais um culto, é mais uma noite, não vai acontecer nada. Mas nesta noite aconteceu. Eles foram pelas vielas, chegaram-se diante da igreja, e o líder, que era o mais machão, o mais corajoso, pegou aquela pedra na frente da igreja, se abaixou. Quando ele foi arremessar aquela pedra na igreja, não para danificar o patrimônio da igreja, as portas se abrem. Pega o instrumento. As portas se abrem, e ele leva um susto, porque nunca se abriu as portas, nunca aconteceu um movimento diferente. Mas o poder do Evangelho, meu irmão, quando se encontra com a gente, poder do Evangelho, esse Evangelho que você tem dentro de você, meu irmão. O Evangelho é tão simples, é nós que enfeitamos. O Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho continua batizando com o Espírito Santo, o Evangelho continua salvando vidas, o Evangelho continua realizando maravilhas. Você tem este poder dentro de você. Jesus diz que eu vos dou autoridade para expulsar demônios, para tocar sobre os enfermos e eles serão curados, para pegar em serpentes e elas não ferirão. Por quê? Porque você tem o poder do Evangelho, e ele continua dizendo: ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Diz a história que aquele dia ele pegou aquela pedra para arremessar na igreja, e na igreja, quando abriu, a igreja estava cheia de pessoas. São aquelas igrejas que o barulho não sai para fora, mas lá dentro está um Pentecoste maravilhoso. São aquela igreja que lá fora não se ouve nada, não tem nada, mas dentro dela Deus está manifestando a sua graça e a sua glória. E quando as portas se abrem, eles começam a ouvir um som que não é de pagode, que não é de samba, que não é de rap, nem de hip hop. O som era esse: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, oh aleluia, minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Segura. Quando vai atirar a pedra, porque ele vive. Travou tudo, Elcio. As pernas travaram, os pandeiros pararam, a mão ficou parada, e aquele grupo de jovens ficaram olhando assim, igual olho de coruja para dentro da igreja. A pedra cai no chão, e o líder começa a caminhar para dentro da igreja. E a igreja lá dizendo, cantando: porque ele vive. E aquele jovem começa a entrar para dentro da igreja. Pode cantar. Os amigos: vem cá, pare com isso. Mas o poder do Evangelho atrai. O poder do Evangelho aproxima. E aquele jovem chega, me permita a liberdade, começa a adentrar da igreja, vai diante do altar. A igreja está cantando, e de repente Deus manifesta uma graça naquele lugar. Aquele jovem diante do altar dobra os seus joelhos, se rende ao Senhor Jesus. Naquele dia, jovens foram salvos, porque o poder do Evangelho continua
continua salvando. Se você crê, vai dando glória, falando em língua estranha, glorificando ao Senhor. Agora eu não estou perdido na mensagem, meu irmão. Onésimo pensava que naquela prisão era o fim. Mas naquela prisão estava Paulo, estava Epáfras, estava Lucas. E naquela prisão Onésimo teve um encontro com o Senhor. O evangelho começa a ser pregado para Onésimo. E agora de um servo, de um escravo que estava preso, ele se rende ao Senhor Jesus, que ele está ouvindo dentro daquela prisão. Ele se rende, levanta a sua mão, aceita a Jesus como seu Salvador. Agora Onésimo não é mais escravo, não. Agora Onésimo não é mais um fugitivo, não. Agora Onésimo é servo do Senhor Jesus, já foi liberto pelas algemas do mundo. E agora Paulo escreve ao seu senhor Filemão para receber Onésimo de volta em comunhão, não mais como escravo, porque Onésimo teve um encontro com Cristo, se rendeu ao Senhor, a sua vida foi justificada pela palavra de Deus. O sangue de Jesus foi derramado também por Onésimo. O sangue purificou ele de todo pecado, assim como nesta noite o sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado, de toda imundícia, de tudo aquilo que não presta. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Agora Onésimo recebe, Filemão recebe a Onésimo. Eu vos convido a se levantar em pé nesta noite. Eu somente tenho mais 4 minutos, não vai dar para eu terminar, porque eu ia falar sobre a igualdade do Evangelho, sobre a providência do Evangelho e sobre a graça do Evangelho. Mas nesta noite essa era a minha vontade. Mas a vontade de Deus para a sua vida é que este Evangelho ainda é poder, ainda tem poder para a sua vida, poder na sua vida. Ele é poder dentro de você, meu irmão. Não esqueça o Evangelho, não esconda o poder do Evangelho que há dentro de você. Você não é um Zé Ninguém, não, um zero à esquerda. Você é testemunha do Deus vivo na face desta terra. Você tem a palavra de Deus dentro de você, enquanto lá fora e na nossa sociedade a justiça separa o Senhor do escravo, do justo do injusto. O poder do Evangelho ele iguala. O Evangelho ele tem igualdade na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. Aleluia. Agora esse Evangelho também é graça. E deixa eu ler uma coisa para vocês. Enquanto eu vou lendo, se você crê, vai glorificando ao Senhor. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho há coisas que são, não há casos irrecuperáveis. O Evangelho não é um poço tão fundo, não é um poço tão fundo que o Evangelho não seja mais profundo. O Evangelho é a graça maior que nos perdoa de todo pecado. Deus ainda continua transformando escravos em livre. Meu irmão, minha irmã, você era escravo, você era preso. Antes você bebia, antes você fumava, antes você se prostituía, estava destituído da graça de Deus. Mas o Evangelho te alcançou, o Evangelho salvou a sua vida, o Evangelho transformou você mesmo. O Evangelho manifestou a sua graça na sua vida. Diz Lutero em uma das suas frases que todos nós somos onésimos. Aleluia! Mas a graça de Jesus se manifestou. A graça de Jesus se manifestou. A graça de Jesus se manifestou. E o Evangelho nos alcançou. Nesta noite, eu não trago uma palavra para você ser crente pipoca, não. Pular aqui e lá fora, ser frio, não.
nesta noite eu vos trago uma palavra que é viva, é vida e vida com abundância. Esta palavra tem poder, esta palavra ainda salva, cura, transforma. Esta palavra ainda é refrigério para a minha alma quando eu estou atribulado. Esta palavra ainda é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Esta palavra ainda é alimento para a minha alma quando está insaciada. Esta palavra ainda é alimento para aqueles que estão necessitados lá fora, vivendo uma vida de desgraça. E nesta noite, aleluia, a pergunta de Deus para esta igreja é a seguinte: olha, o que você quer da sua vida? O que você quer da sua vida? Você quer ser um Filemão que ainda continua com esta mágoa dentro do seu coração? Ou você quer ser um Paulo para levar este evangelho, anunciar este evangelho em busca de onésimos que estão perambulando por aí? Nesta noite eu convido você, eu quero orar por você, por aqueles que gostariam e desejam ser Paulo. Quem sabe até hoje você não olhou o objetivo para a sua vida, mas nesta noite Deus revela para você qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Eu sempre disse para o Senhor: Deus, eu não sei falar, eu não tenho uma boa hermenêutica ou homilética, até estou estudando, mas Senhor, eu não quero ter teologia e não ter a sua graça. Eu não quero ter teologia, Senhor, e eu pregar a tua palavra e pessoas vão ser transformadas por ela. Senhor, eu não quero somente pregar a tua palavra, eu quero ganhar almas assim como Paulo ganhou para o Senhor. Nesta noite eu vos convido a vir até aqui à frente, porque o meu horário já foi, e eu quero orar pela sua vida, pelos Paulos, pelas mulheres que querem ser ganhadoras. Meu irmão, o que você vai apresentar a Deus quando, aleluia, você se encontrar com Ele? Quantas vidas você vai apresentar para o Senhor? Senhor, eu somente cantei, eu somente preguei, mas Deus quer mais de nós. Deus quer mais de nós. Eu quero orar por você. Não há ninguém está vindo a primeira. Eu tenho certeza que esta palavra não é em vão. Cadê a segunda pessoa que quer ser ganhador de almas? A segunda está vindo, a terceira. Cadê a quarta pessoa que junto comigo irá se alistar para ganhar almas para o Senhor? O poder do Evangelho, o poder do Evangelho. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou nesta noite pela oportunidade que o Senhor me concede de ministrar a tua santa palavra. Meu Deus, graças te dou pelas pessoas que aqui estão, meu Pai, pelos meus irmãos, as minhas irmãs, que junto comigo, meu Pai, aleluia, querem ganhar almas para o Senhor. Graças te dou, meu Pai, pela tua chamada, meu Deus, mas nesta noite a minha oração é esta: meu Deus, não quero eu viver da tua promessa, Senhor, e nessas vidas que aqui estão, eu não quero que eles vivem na sua promessa, ou vivam na sua promessa. Meu Pai, o meu desejo é que o teu propósito, meu Pai, para essas vidas se concretizem, meu Deus, para que quando nos apresentamos diante do Senhor, nós viemos, meu Pai, a ter vidas, a ter, meu Pai, obras para apresentar ao Senhor. Meu Deus, que a sua graça se manifeste, meu Pai, sobre cada irmão, sobre cada jovem, Senhor. Usa eles poderosamente, meu Pai, como testemunha viva e ocular do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que quando as palavras, meu Pai, brotarem, meu Pai, de cada um, Senhor, essas palavras sejam inspiradas pelo teu Espírito, meu Pai, e vidas sejam alcançadas. Meu Deus, esta é minha oração que eu te faço em o nome do Senhor Jesus. Amém.